Agora vamos para a nossa aula de geografia. Nossa aula de geografia é lá na página 281 e iremos falar sobre os transportes no município. Vamos lá? Nas ruas utilizamos veículos como automóveis, o ônibus, o metrô, a bicicleta, a motocicleta, o caminhão, a carreta, para ir de um lugar para o outro, para trabalhar, para transportar mercadoria, entre outras atividades. Esses veículos são os meios de transportes. Os meios de transporte são os transportes que a gente utiliza para ir de um lugar até outro, para carregar mercadoria, para realizar nossas atividades e trabalhar. Os meios de transporte são os carros, as motos, as carretas, os metrôs e os caminhões, os ônibus, todos esses são meios de transporte que utilizamos para nos locomover, para nós irmos trabalhar, para ir para a escola, para voltar para casa, para transportar mercadoria, para realizar várias atividades do nosso dia a dia. Os meios de transporte nos auxiliam na rapidez de chegar em algum lugar, ou seja, de sair da nossa casa e chegar no nosso trabalho, por exemplo. Eles são uma forma mais rápida da gente conseguir chegar ao destino que a gente quer ir, certo? Continuando, os meios de transporte podem ser terrestres, quando se deslocam na terra, aéreos, quando se deslocam no ar, aquáticos, quando se deslocam pelas águas de rios, lagos e lagoas, mares e oceanos. Temos aí o exemplo do trem, do avião e do navio. Temos essas três classificações para os meios de transporte. Os meios de transporte terrestres são os que andam na terra, ou seja, as motos, os carros, os ônibus, as carretas, os caminhões, os trens, os metrôs. Todos esses são exemplos de meios de transporte terrestres. Temos também os meios de transporte aéreos, que são os que se locomovem pelo ar, como os aviões, os balões, os ultraleves, os asa-deltas. Esses são todos exemplos de meios de transporte que se transportam pelo ar, certo? Os meios de transportes aéreos, muito bem. E temos os meios de transportes aquáticos, que são os que se deslocam pela água, como os navios, os barcos, os iates, que são exemplos de meios de transportes aquáticos, certo, pessoal? Continuando, nas grandes cidades o movimento de pessoas e de veículos é grande. Alguns veículos, como os trens e ônibus, transportam várias pessoas ao mesmo tempo e são chamados de transportes coletivos. No município, o ônibus é um dos transportes coletivos mais utilizados. Ou seja, em grandes cidades se utiliza muito o trem, se utiliza muito os trens e os ônibus, porque eles são transportes de uso coletivo, ou seja, eles podem levar várias pessoas ao mesmo tempo. Como alguns ônibus que têm espaço para 50 pessoas, 28 pessoas, do mesmo jeito o trem. Eles são capazes de levar várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso são chamados de transportes coletivos. Diferente do carro de passeio, que só leva 5 pessoas, e da moto, que só leva até 2 pessoas, né? Transportes coletivos são muito utilizados pelas pessoas nas cidades grandes para ir para o trabalho. Ele possui um preço mais acessível porque ele carrega várias pessoas de uma vez só. Certo, pessoal? O nosso transporte próprio, que pode ser carro ou moto ou algum outro tipo, ele é um transporte de uso individual. Por exemplo, num carro só cabem 5 pessoas, só é possível se locomover 5 pessoas. Então,
ele tem um custo maior, porque vai ser do seu uso próprio, diferente dos ônibus que carregam várias pessoas. Então, as pessoas optam por pegar ônibus para irem trabalhar todos os dias, certo? Continuando. O vai e vem dos veículos e das pessoas na rua é chamado de trânsito. O trânsito nas cidades maiores costuma ser mais intenso pela manhã, quando a maioria das pessoas está indo para o trabalho, e no fim da tarde, quando elas voltam para casa. Em muitas dessas cidades costumam ocorrer congestionamentos nesses períodos. Então, o trânsito são os vai e vem dos carros, ou seja, as vias que todos os carros, os transportes coletivos precisam passar para chegar de um ponto até outro, né? Do nosso ponto de saída até o nosso ponto de chegada, até o nosso destino final. Esse trânsito ele sofre muito congestionamento, ou seja, muitos carros, motos e ônibus trafegando ao mesmo tempo na mesma via. E esses congestionamentos eles acontecem mais no horário da manhã, quando as pessoas estão saindo para trabalhar, também no finzinho da tarde, quando as pessoas estão voltando para casa. Certo, pessoal? Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido. Agora vamos para a nossa atividade. Hoje a nossa atividade de geografias será no caderno, certo, pessoal? Então, vocês irão escrever essa atividade lá na matéria de geografia
e depois irão responder, certo? Vamos lá? Quesito 1. Como podemos classificar os meios de transporte? Letra A. Terrestres e voadores. Letra B. Aquáticos e aéreos. Ou letra C. Terrestres, aquáticos e aéreos. Vocês irão marcar um X a resposta certa, tá, pessoal? Quesito 2. Marque um X nos meios de transportes que você já andou. Então, temos aí vários meios de transportes: carro, caminhão, ônibus, metrô, bicicleta, motocicleta, navio e avião. Vocês irão marcar um X apenas no meio de transporte que você já andou. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!